Uma boa noite a todos. Nós temos novamente o privilégio, é sempre um privilégio ter homens de Deus na casa para falarem de Deus. Pastor Haroldo, representando o reino de Deus e a Amas aqui, vai nos comunicar o recado de Deus. Por favor, a tribuna é sua. Senhor presidente, peço licença para tirar a máscara. Eu quero falar o melhor possível com vocês hoje à noite, né? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Anselmo, muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui, viu? E não é falsa modéstia, é muito sincero da minha parte. Eu queria nessa noite falar em poucos minutos sobre o Salmo 40, o versículo 1, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Estava pensando nesse salmo hoje e como que ele se aplica a nós. Primeira coisa, quando a gente lê um texto, logo a gente pergunta quem é o autor, né? Quem escreveu isso? Quando sai uma lei, logo se pergunta quem é o autor dessa lei, né? E quem é o autor desse salmo? Os salmos têm vários autores, mas um dos principais é Davi, o grande rei Davi, o salmista Davi. E quando a gente fala do rei Davi, não sei quanto todos conhecem a história desse homem que ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E até hoje, cada vez que a gente fala do rei Davi, a gente lembra logo dessa expressão. E quando a gente pensa em Davi como um homem segundo o coração de Deus, a gente imagina que a vida dele sempre foi linda e maravilhosa. Porque ele certamente agradou o coração de Deus, Deus se agradou dele, e tudo foi perfeito, tudo dava muito certo, mas isso não é verdade. Quando nós vemos esse homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, dizendo que ele esperou confiantemente pelo Senhor, que ele se inclinasse para ele, quando ele clamasse por socorro, a gente vê que Davi era humano. Davi era como qualquer um de nós, que passava por momentos muito bons, mas passava por perrengues também. E Davi passou por muitos perrengues. Alguns ele era responsável direto pelo que fazia, mas alguns ele era vítima, ele era perseguido também. E é muito interessante olhar para a palavra de Deus, pensando que Deus, e ele diz isso de si próprio, ele não muda. Nós mudamos muito, né? Com o passar dos anos muda a nossa aparência, muda a nossa maturidade, muda a nossa opinião, nosso humor muda muito, né? A gente vai envelhecendo, senhor presidente, e eu não sei o que acontece, a gente vai ficando mais ranzinza, né? Denis, você vai ver quando você ficar mais velho, vai acontecer isso com você também. Você vai ficar mais ranzinza, tipo teu pai, assim, né? Tô brincando. Mas é uma coisa da idade, né? É uma coisa da idade. A maturidade traz isso. E Davi, nessa altura do Salmo aqui, no capítulo 40, ele diz que ele podia esperar em Deus, acontecesse o que fosse, quando tudo estava bem, mas principalmente quando tudo não estava bem. E ele diz, olha, eu acho lindo isso, porque o Senhor se inclinava para ele, e eu fiquei pensando, Deus, sendo Deus, na sua mais alta majestade, se inclinar para ouvir o que alguém está lhe pedindo. Deus é maravilhoso, né? Olha que coisa incrível. E ele diz, e me ouviu. Não é só escutou. Me ouviu no sentido de me atendeu. Ele me atendeu quando eu clamei por socorro. Quando eu estava em apuros, quando eu estava enfrentando situação adversa, difícil, eu clamei porque eu confiei. Ele começa falando sobre confiança e Deus me atendeu. E eu queria concluir esta palavra reforçando de novo que Deus não muda. Ele nunca vai mudar. Nós é que mudamos. E que assim como Davi podia confiar em Deus, eu também posso, cada um dos senhores que estão aqui, podem confiar em Deus, porque Deus não vai nos decepcionar nunca. As pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos as pessoas, porque nós somos pessoas também, não é? Mas Deus nunca vai nos decepcionar.
Ele sempre vai nos ouvir e vai nos atender, ainda que seja dizendo um não redondo, como a gente diz. Porque tem alguns nãos que são importantes, que nós precisamos levar na vida para entender as coisas como de fato elas são. E Deus é especialista em dizer o sim e o não. Então, às vezes, Deus vai dizer não para nós também. E quando Ele disser não, nós temos que entender que é o melhor para nós. Porque nós achamos que o melhor só está no sim. Isso não é verdade. Deus sabe que muitas vezes o melhor para nós está no não. Que isso possa ganhar um lugar no coração de cada um dos senhores que estão aqui. Lembrando que podem confiar em Deus em todo o tempo. Não sei se alguém está vivendo perrengue hoje ou não, se está tudo a mil maravilhas, não interessa. Dá para confiar em Deus todos os dias. Dá para confiar que Ele vai fazer por você e por mim aquilo que nós não damos conta de fazer. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, né? Deus conhece os nossos corações. Vamos conversar com Ele? Queria convidar a todos para uma palavra de oração em pé. Obrigado, Deus, por Tua palavra tão maravilhosa. Obrigado que nesse momento tão importante, no início de uma reunião tão importante aqui nesta casa, nós podemos tê-la em nossas mãos e refletir nela, e podemos ver um princípio tão maravilhoso que nós podemos encontrar no Senhor, de um Deus que está preocupado conosco, que nos acode, que é socorro, que se inclina para nós, para nos acudir no dia difícil. Obrigado pela experiência de Davi, ó Deus, que nos motiva a viver semelhante experiência. Obrigado que o Senhor não muda e que o Senhor hoje também quer ser o nosso socorro. Sonde os corações, ó Deus, aqui nessa noite. E que o Senhor possa ser o socorro no coração de cada pessoa que está presente nesse lugar hoje à noite. E que cada um possa perceber como o Senhor é Deus que se inclina para atender às nossas necessidades, para nos socorrer no dia difícil, para suprir as nossas necessidades, qualquer que seja. Por isso, Deus, nós te agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe também esse tempo de reunião, cada assunto em pauta, que o Senhor possa guiar e orientar cada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Anselmo, pelo convite. A todos os vereadores. Um privilégio estar aqui sempre. E eu preciso sair porque 7h30 eu tenho um outro compromisso. Por favor, me perdoe. Não pense que é por mal, tá? Realmente tem uma outra situação me esperando. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Haroldo, muito obrigado pela sua palavra tão assertiva. Obrigado. Quero convidar o vereador João Alberto para assumir a segunda secretaria. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda à leitura das atas das 2 sessões anteriores. Ata resumida da 27ª sessão ordinária, realizada em 13/10/2020. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na rua Coronel Vida 211, Centro, no horário regimental, foi realizada a 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, presidida pelo vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Anselmo Heimbecker Osório e Marcos Ribas, e com a presença dos vereadores Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura das atas das 2 sessões anteriores, que foram aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única, foi aprovado por unanimidade o requerimento 68 de 2020. Em discussão única e votação nominal, foi aprovada por unanimidade a emenda aditiva 1 ao projeto de lei 5.583 de 2020, protocolada sobre o número 682 de 2020. Em segunda discussão e votação, foi aprovada por unanimidade o projeto de lei 5.550 de 2020.
A discussão do projeto de lei 5.578 de 2020 foi adiada por 35 dias, conforme requerimento verbal apresentado pelo vereador Denis Sanson, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.591, 5.592, 5.594 e 5.595 de 2020, sendo que o projeto de lei 5.591 de 2020 foi a votação nominal. Em primeira discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.583, com emenda aprovada, 5.593, 5.597, 5.598 e 5.599 de 2020, sendo que os projetos de lei 5.583, 5.597 e 5.598 de 2020 foram a votação nominal. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada em 20 de outubro no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única da indicação 39 de 2020 e a segunda discussão e votação dos projetos da lei 5.564, 5.583 com emenda aprovada, 5.593, 5.597, 5.598 e 5.599 de 2020. Agradeceu a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Ata resumida da 12ª sessão extraordinária, realizada em 13 de 10 de 2020. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na rua Coronel Ovidio 211, Centro, após a 27ª sessão ordinária, realizou-se a 12ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, convocada para apreciar em segunda discussão e votação o projeto de lei 5.572 de 2020, presidida pelo vereador Domingos Everaldo Ocum, secretariada pelos vereadores Anselmo Heimberg Osório e Marcos Ribas, e com a presença dos vereadores Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Siluznik. Havendo número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e transferiu a leitura da ata de sessão anterior para a próxima sessão, por não ter havido tempo necessário para sua elaboração. Na ordem do dia, em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 5.572 de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Em discussão, as atas lidas. Aprovada por todos. Convido o vereador, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 348 de 2020. Através do presente, estamos enviando a Vossa Excelência o projeto de lei que abaixo especificamos, a fim de receber a honrosa apreciação dessa Casa de Leis. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 347.110,62. Do Executivo Municipal, ofício número 32 de 2020. Resposta à indicação número 21 de 2020. O Departamento de Trânsito e Segurança, representada pela diretora Josélia de Fátima Gonçalves, vem, por meio deste, responder à indicação 21 de 2020 do ofício sob número 93 de 2020, onde informo que será aberta uma licitação de placas para atender às demandas necessárias. Comunicação de liberação de recursos, parcela 2, referente ao contrato de financiamento do programa Finisa, num valor de R$ 255.783,45. Da Anatel, ofício número 196, 2020. A Sua Excelência, senhor Domingos Everaldo Ocum,
Assunto: ofício número 164/2020, de 23 de setembro de 2020, requerimento número 61/2020, de 22 de setembro de 2020. Informando apenas que a reivindicação que foi feita à Anatel deve ser feita à ANEL. Fica à disposição dos senhores para melhores estudos. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Urbanismo, as comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Urbanismo e Obras Públicas, no uso de suas atribuições, requerem ouvido plenário prazo de 15 dias para melhores estudos e emissão de parecer aos projetos de leis números 5.600 e 5.601. Ofício número 015/2020 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Senhor Presidente, na reunião desta comissão realizada em 15 de 10 de 2020, foi analisado o ofício número 179 de 2020 de Vossa Excelência, que, considerando a determinação legal de fixação de subsídios dos agentes políticos do município, antes do pleito municipal que se aproxima, solicita informações com relação aos projetos de leis números 5.446, que fixa o subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito do município de Palmeira para o período da legislatura de 2021 a 2024. O projeto de número 5.447, que fixa o subsídio dos secretários, do procurador-geral e do chefe de gabinete, todos os agentes políticos do município de Palmeira, para o período da legislatura de 2021 a 2024, e projeto de lei número 5.448, que fixa o subsídio dos vereadores do município de Palmeira para o período da legislatura de 2021 a 2024, encaminhados a esta comissão para análise e pareceres. Sendo assim, informamos a Vossa Excelência que os referidos projetos se encontram sob análise dessa comissão, seguindo rigorosamente as regras impostas pelo regimento interno deste legislativo. Assina o presidente da comissão, senhor Marcos Ribas, vereador. Ofício número 03 de 2020 da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. O teor, senhor presidente e nobres pares, é o mesmo do ofício anterior. Então, falando da fixação dos subsídios e, devido ao tempo eleitoral, então, encontra-se nas comissões, cumprindo rigorosamente as regras impostas pelo regimento interno desta Casa. Então, Comissão de Economia e Legislação, com a mesma resposta. Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de leis de números 5.602, 5.603, 5.604 de 2020, senhor presidente. Este era o expediente de hoje. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe o vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores, exceto o vereador Marcos Ribas. Inscrito para fazer uso da palavra, o senhor vereador Anselmo Heimberger Osório, com o tema Covid-19. A palavra, vereador. Senhor presidente, meus nobres pares, cumprimento a mesa diretora. Seja muito bem-vindo, vereador João Alberto, hoje à segunda secretaria. Deixou a mesa diretora mais bonita hoje. Até, senhor presidente, porque elogiei a camisa dele hoje. E quem sabe, mês que vem eu compre uma parecida com a dele. Achei muito bonita. Senhor presidente, é bom a gente não ser tão rígido aqui, por isso esta brincadeira mais séria com o vereador João Alberto, não tem nada de cinismo, é verdade o que eu falei. Mas eu quero, senhor presidente, iniciar esse tema aqui hoje, um tema que tem
me deixado angustiado, me causa uma certa agonia, me causa estranheza, e confesso que não estou entendendo muita coisa. Eu estou morando numa comunidade que, graças a Deus, o comércio vai bem, a produção de grãos vai bem, a produção de carne vai bem, enfim, louvado seja Deus. Estamos tendo sucesso e o turismo, de forma especial, está bombando mesmo em época de pandemia. E estou falando assim de Vitimarçu, mas eu posso falar de Palmeira. Quando eu falo de supermercados, nada contra essas instituições que eu vou falar, estou apenas exemplificando. Quando eu falo de supermercados, quando eu falo de lanchonetes, quando eu falo especialmente domingo à noite, quando eu dou uma volta na praça, quando venho, domingo passado estive em uma das igrejas aqui em Palmeira, 2 domingos atrás estive em outra igreja, e por amar a cidade, eu acho que eu já estou viciado de vir para esse lado de cá, eu dou um rolezinho, como a gente diz, na praça, e vejo que a praça, vereador Rogério, está bombando de jovens, sem máscara, sem distanciamento social, e aí eu sou questionado por líderes religiosos, senhor presidente, especialmente pastores, não de uma igreja nem de duas, mas de várias. Todos os dias se pegar o zap, talvez no futuro tenhamos um sistema aqui que possa jogar algum áudio, e a gente para um pouquinho a fala, então joga o áudio ali, ou joga algum vídeo para enriquecer a fala, aqui na frente naturalmente. Como eu tenho tempo, vou tentar ser bastante pedagógico, ilustrativo, e usar esse tempo para explicar um pouco a minha falta de compreensão por algumas ações. Sem ser ignorante com a causa, sem ser desconhecedor, entendendo algumas situações. Do gabinete do vereador Anselmo, desse que vos fala, foi enviado um ofício para, especificamente, do vereador Anselmo, a Secretaria Municipal de Saúde, com o seguinte teor, vou sintetizá-lo aqui rapidamente e já vou para um comentário mais profundo. Tendo em vista que vários líderes religiosos têm me questionado, até por ser pastor, por estar aqui, deveria de estar representando, e devo estar representando todas as igrejas, independente de classe, de cor, de raça, de placa, questionam o porquê tanta rigidez em não deixar as crianças de 12 anos para baixo participar nesse tempo agora, não lá atrás, quando a coisa estava bastante complicada. Naturalmente, nós, vereadores em especial, funcionamos melhor sob pressão. Quanto mais nos pressionam, a gente pressiona para frente, até que chega-se a um denominador comum ou alguma resolução pelo sim ou pelo não. Então, esse ofício foi enviado e hoje recebi mais 2 áudios de 2 lideranças de igrejas, até porque entram em parafuso, porque o governo do estado fala que não precisa mais usar máscara, não sei o quê, me mandaram um documento e até por uma coincidência chegou no meu gabinete, pela assessoria, dizendo, chegou a resposta. Já mandei uma cópia aos líderes religiosos deste daqui. Então, assinado pelo prefeito Edir Avrechac, então em atenção ao ofício número 5, que foi aquele que li um pouquinho, em anexo segue cópia integral do processo administrativo número 13.606 de 2020, aberto em virtude do ofício número 005, o citado, em que consta relatório emitido pela Sala Situacional Covid-19, onde há a manifestação no atendimento ao solicitado pela Câmara Municipal de Palmeira. E aí eu vou à resposta, claro, está toda a documentação, o trâmite lá por dentro da prefeitura, e chega, enfim, vou à conclusão. Relatório
atendimento de solicitação do processo 13.606. Solicitação igreja com presença de menores de 12 anos. Essa era a solicitação. Diz assim a resposta, então. O objetivo deste relatório é atender a demanda da solicitação igrejas com presença de menores de 12 anos, processo 13.606, cumprindo as leis, normas e recomendações de enfrentamento ao Covid-19. Agora vem a frase pancada, grifado em amarelo aqui, senhor presidente. Fica à disposição na casa aí. Não acatamos a solicitação e entendemos que não é o momento do retorno das crianças nos templos religiosos. Primeiro me reporto a resposta. Eu gostaria que tivesse uma resposta não só com essa frase tão dura, mas quem sabe com alguns relatórios sobre o município de Palmeira, como é que está a situação, um pouco mais branda a resposta. Um não dito com carinho, ele soa melhor nos ouvidos da gente, né? De qualquer forma, aqui foi o não seco, sem maiores explicações. Eu quero ser um cumpridor da lei. A lei foi feita para ser cumprida e não para ser burlada, apesar de que no Brasil a maioria das leis são feitas para serem burladas e não cumpridas. Eu quero ser um cumpridor da lei. Mas eu quero questionar, senhor presidente, meus nobres pares, questionar a Secretaria ou seja, o Departamento de Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde do município, sem ser intransigente. Eu quero aqui questionar se o pai, se a mãe, se as crianças convivem 24 horas por dia dentro de casa. Se o pai e a mãe, suponho eu que todos os casais estão dormindo juntos, salvo aqueles que estão com problema no matrimônio. E tendo em vista que normalmente a igreja tem uma missa ou um culto semanal, o culto oficial dos domingos, a missa de manhã, ou a missa à noite, ou o culto de manhã, ou o culto à noite. Por que é que as crianças não podem acompanhar os pais? Sei e entendo cientificamente que num tempo de surto, num tempo em que a curva do Covid-19 só sobe, ou seja, é ascendente, nós temos que tomar todas as precauções. Mas eu pergunto, tomando as precauções com máscara, que eu estou agora sem máscara aqui para poder comunicar melhor, mas a minha está ali, e eu estou num distanciamento suficiente para poder falar sem máscara, com o uso de máscara, com o uso do gel, com o uso do distanciamento, será que as famílias não poderiam já começar a ir para a igreja, pai, mãe e filhos, e poderem sentar no mesmo banco? Claro que a Secretaria de Saúde do município de Palmeira acompanha as orientações da Terceira Jornal de Saúde que está em Ponta Grossa. Temos que nos submeter, e entendo também e sei que cada município tem sua característica. Uns têm um contágio maior, outros têm menor, e assim por diante. Mas eu quero, em nome, seja da Igreja Católica, seja das igrejas, enfim, das evangélicas, sem citar o nome de placas aqui, de todas as igrejas, enfim, eu quero falar em nome de todas as igrejas aqui. Pedir encarecidamente, sem intransigência da lei, mas que se veja o estágio que se encontra o município de Palmeira, bandeira amarela, laranja, em que estágio estamos para começar a flexibilizar, porque se restaurantes, lanchonetes, praça e muito mais estão liberados, eu não estou entendendo porque só as igrejas estão sendo penalizadas. Será que só as igrejas vão causar um aumento do Covid-19? Será que padres e pastores e lideranças das igrejas são tão desconhecedores da lei ou descumpridores da lei? Até porque existe fiscalização, minha gente. Eu creio que a fiscalização deve rodar e ver
se existe máscara, se existe gel na porta de entrada, se o culto ou a missa está passando de 1 hora. Eu diria assim que teríamos que começar a olhar com mais carinho. É um pedido, é uma solicitação ao prefeito de Irabrechá que sua equipe, em especial da saúde, da vigilância sanitária, para que avaliem em que estágio que se encontra a Palmeira, para nós podermos flexibilizar para as igrejas, porque para os outros estabelecimentos, não sei se foi flexibilizado ou se está se descumprindo a lei, mas eu gostaria de que este eco desta fala chegasse carinhosamente ao setor competente do nosso município, sem ser, volto a dizer, transigente e querer descumprir a lei. Vamos obedecer, sim, aquilo que é determinado pela lei maior, mas se Palmeira já está em condição de avançar, por que ficarmos marcando passo no mesmo lugar e gerando desconforto, em especial para as igrejas? E aqui eu digo, parece-me que só as igrejas. Claro, as escolas não voltaram, mas por que a igreja que cuida da alma, do espírito e por que não dizer do corpo das pessoas, não pode voltar a atuar? Então fica aqui meu clamor, fica aqui a minha falta de compreensão, porque só as igrejas não podem voltar a funcionar lentamente sob vigilância. A vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde disponibilizar fiscais para dar aquelas batidas sem aviso prévio para ver se há o cumprimento mínimo das leis. Então fica aqui, senhor presidente, o meu clamor. E espero que essa Casa de Leis me entenda e possamos falar um idioma só, fazendo esse questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Em discussão única, o requerimento 70/2020. As comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Urbanismo e Obras Públicas requerem, ouvido o plenário, prazo de 15 dias para melhores estudos e emissão de parecer aos projetos de leis números 5.600 e 5.601. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação 39/2020. O vereador Rogério Xeluzi, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras a realização de patrulhamento da estrada que inicia no Posto do Mel, na localidade de Queimadas, até Correias, neste município. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.583/2020, com emenda aprovada. Do Executivo Municipal, dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, vincula a Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Senhor presidente, eu gostaria de usar uns minutos e dizer que tivemos a grata satisfação de receber nesta Casa de Leis, hoje conversamos longamente, entre outros assuntos, este projeto dessa contratação, que ela não deve acontecer este ano, então é para o ano que vem, não é? E dizer que votarei com tranquilidade pelo sim neste projeto convidar meus nobres pares para que possam também ter essa compreensão, porque ele vai dar um respaldo para a nova administração no ano que vem, o novo prefeito que entrar eventualmente possa precisar, segundo
O secretário que estava aqui hoje disse que alguns vão se aposentar nesse tempo e pode ficar desfalcado e criar algumas necessidades. Então, é só uma proteção para o novo executivo que adentrará na administração municipal. Votação nominal. Vereador Rogério Kseluzniak. Sim. Vereador João Savi. Sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Zaleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Aprovada por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.593/2020. Do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a proceder mediante termo de fomento o repasse de recursos financeiros destinados ao projeto Orquestra Tom Jobim, apresentado pela Resolução número 17/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.597/2020. Do Executivo Municipal dispõe sobre a denominação de vias públicas situadas no perímetro urbano de Vitimarsum. Artigo 1º. Ficam denominadas as vias públicas situadas no condomínio industrial de Vitimarsum da seguinte forma: Rua 1, com extensão total de 180 metros e 19, passa a ser denominada Avenida Ayrton Senna. Rua 2 passa a ser denominada Avenida Brasil. Rua 3 passa a ser denominada Avenida Barão do Cerro Azul. E Rua 4 passa a ser denominada Avenida Paraná. Em votação nominal. Vereador Rogério Kseluzniak. Sim. Vereador João Savi. Sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Zaleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Aprovada por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.598/2020. Do Executivo Municipal dispõe sobre denominação de via pública urbana do município de Palmeira. Artigo 1º, fica denominada de Rua Stefano Francisco Aracema, a Rua 4, situada no loteamento Ana Flora, em toda a sua extensão. Em votação nominal. Vereador Rogério Kseluzniak. Sim. Vereador João Savi. Sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Ailton Zaleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador, senhor presidente Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.599/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Valor R$450 mil para a Secretaria Municipal de Finanças. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos.
Em primeira discussão, o projeto de lei 5.564/2020. Do Executivo Municipal dispõe sobre a desafetação de imóvel público situado no loteamento Jardim Residencial Santa Helena e da outras providências. Senhor presidente, só para poder esclarecer melhor onde fica e você tem uma explicação do motivo da desafetação. A justificativa é bem longa e eu vou tentar, vamos ver se o artigo 1º nos esclarece. Fica, para todos os fins e efeitos, desafetado da sua caracterização original de bem de uso comum e incorporado aos bens dominicais o lote de terreno urbano número 9, da quadra E do loteamento denominado Jardim Residencial Santa Helena, destinado à área verde com a área total de 1.563 metros quadrados, objeto da matrícula 17.556 do cartório de registro de imóveis da comarca de Palmeira. As despesas, artigo 2º, pela execução desta lei, correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Não sei se esclareceu muito. Só para garantir, né, uma área grande, só para ver qual que é a finalidade, se tem em alguma parte. Tá, estou na justiça, ela é bem longa. Vamos ver. Iniciarei aqui um pouco da leitura. Inicialmente, cumpre ressaltar que a afetação e desafetação são fatos administrativos que indicam a alteração das finalidades de um denominado bem público. Tem-se que a afetação é quando um bem público está destinado a determinada finalidade, como, por exemplo, praça, rua, hospital, escola, equipamentos urbanos. Assim, obviamente, a desafetação, ao contrário, é a desativação do bem que deixará de ter a destinação pública anterior, passando a pertencer aos bens de dominicais, portanto, alienáveis. Então, é uma área que vai perder a sua destinação à área verde e vai passar a... Em discussão, senhor presidente, é uma área boa, né, 1.000 metros quadrados. Eu acho que nada mais justo que a prefeitura explicasse qual a finalidade que quer destinar essa área, né. Então, não sei o que os demais vereadores pensariam, se concordam ou não, mas talvez ter uma explicação melhor do município, ou se tem aí, passou batido, então talvez votar hoje, só levantar melhor para a próxima votação. É a primeira votação hoje, né? É. Então, beleza, obrigado. Oi. E a procuradora deu parecer favorável? Não foi para as comissões esse projeto? Eu gostaria de orientar, senhor presidente, com toda a delicadeza, esses projetos todos passam nas comissões e ele acaba, até para mim, a pessoa como primeiro secretário, talvez venha me arguir dizendo que eu tenho que saber tudo, mas ele passa pelas comissões longamente em discussão e aí fica bem complicado de achar em cima da hora aqui, mas se o presidente permitir, eu posso tentar de novo aqui, ver o que a procuradora diz. Vamos votação, e daí para a segunda votação, tem outra votação, na próxima votação, ou retira, ou vota contra, ou faz alguma coisa. Okay. Então, como é a primeira discussão, o projeto, então a gente vai pôr em votação, que tem ainda mais a segunda votação daí. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam sem encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.602/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O valor é R$ 33,91 para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Secretaria Municipal de Assistência Social. R$ 33? R$ 33,91. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem encontro. Aprovado por todos.
Em primeira discussão, o projeto de lei 5.603/2020. Do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, o valor R$ 440 mil para o Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de lei 5.604/2020. Do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. O valor R$ 54 mil, que vai para o Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Encaminha as comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização o projeto de lei 5.605/2020 para análise e emissão de pareceres. Encaminha ainda a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 5.583/2020 e emenda para elaboração de redação final. Comunico aos senhores vereadores em atendimento às obrigações do cargo de presidência da Casa que a decisão exarada pela emeritíssima juíza de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca extraída do processo de mandado de segurança impetrado pelo excelentíssimo senhor vereador Denis Sansão, declarando a nulidade da portaria 934 de 22 de nove de 2020. Foi suspenso através de decisão do desembargador Luiz Mateus de Lima, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em recurso interposto pela Procuradoria da Câmara. Face à suspensão da decisão da meritíssima juíza de Palmeira, permanecem irregulares todos os atos praticados pela mesa e pela Comissão de Ética nomeada pela Portaria 934, considerando assim que a orientação da equipe técnica da Casa foi perfeita, não ocasionando qualquer prejuízo às partes, nem se constituindo violação de direito líquido e certo do impetrante. Cópias do recurso e da decisão estão disponíveis nas bancadas dos senhores vereadores para conhecimento. Qualquer dúvida deverá ser dirigida à Procuradoria da Câmara para esclarecimentos. Como nada mais existe ser tratado, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 27 de outubro, no horário regimental, constando na ordem do dia a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.564, 5.602, 5.603 e 5.604/2020. Agradeço a presença de todos em nome de Deus e pelo povo. Declaro encerrada a presente sessão.